Graça e paz, queridos irmãos. Os irmãos estão bem? Amém. Louvado seja o Senhor. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Atos 4, 20 diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, engrandecer, meu Deus, ao teu nome santo, poderoso. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvores ao Senhor. Como é bom poder ter liberdade de louvar o Senhor, meu Deus. Como é bom poder ter a nossa voz, o nosso entendimento, a nossa capacidade de falar, Pai, saudável, para poder louvar o Senhor. Nós te bendizemos, meu Deus. Usa nessa hora a minha vida, por misericórdia, que a minha vida, essas palavras, venham edificar todos aqueles que vão ouvi-las, Senhor. Eu te peço isso, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma marca deixada pelo povo de Deus, em toda a história do povo de Deus, as marcas que o povo de Deus tem deixado, é uma coisa chamada testemunho, irmãos. Sabe, nesse texto aqui, nesse pequeno versículo que nós lemos de Atos 4, 20, eles estavam felizes, porque mesmo sendo perseguidos, mesmo sofrendo porque as pessoas não entendiam que eles estavam pregando Jesus, saíram pregando o nome de Jesus, curando as pessoas, e por causa disso eles eram perseguidos. Mas eles não ficaram tristes por causa disso. Eles não se sentiram acuados, nem desprezados, não se sentiram abandonados por Deus, mas eles seguiram avançando com toda a ousadia, pregando a palavra. E essas marcas são as marcas que andam com a gente em todo lugar. Nem todos entendem o nosso testemunho. Nem todos compreendem a vida que temos agora. Nossos familiares não entendem, irmãos. Muitos amigos que andavam com a gente não compreendem isso. Não entendem que nós abandonamos o estilo de vida que tínhamos para andar agora atrás de Bíblia, para andar agora falando de um Jesus que a gente não vê, declarando palavras de fé de um Deus que a gente não vê, testemunhando uma coisa que nós não vimos. Eu não vi Jesus, nunca vi anjo, nunca vi nada lá do céu. Nunca tive esses arrebatamentos que alguns têm, e dizem que viram coisas no céu. Eu nunca vi nada disso. Muitos daqui nunca viram. Então o testemunho é uma coisa interessante, que a própria palavra testemunho é uma palavra grega. Sabe o que significa? Martírios. Quem é que morre martirizado? A pessoa que morre pelaquela causa. Testemunhar é isso. Você morre por aquilo. Você paga um preço alto por aquilo. E você não volta atrás. Não recua. Não abandona a sua forma de crer. Isso é testemunhar. E eu quero aqui com vocês hoje, nessa noite, falar de 5 coisas que nós devemos testemunhar. 5 coisas que nós devemos testemunhar. A primeira coisa é a palavra de Deus. Nós temos que testemunhar as pessoas de fora, aos nossos parentes, a tantos quantos Deus colocar no nosso caminho.
Nós temos que testemunhar o poder da palavra de Deus. Temos que testemunhar o poder transformador dessa palavra. Temos que testemunhar o poder criador dessa palavra. Temos que testemunhar a verdade dessa palavra. Temos que testemunhar o quão essa palavra tem transformado a nossa vida. Há dias, irmãos, que nós acordamos e lemos essa palavra, parece que os textos saltam da Bíblia. Parece que os textos saltam e entram na gente, e a gente se pega chorando. E a gente se pega, às vezes, numa tristeza tão profunda, e essa palavra alegra o nosso coração. Essa palavra levanta a nossa vida, muitas vezes, quando estamos caídos. Temos que testemunhar o poder glorioso dessa palavra. O poder transformador de todos aqueles que passaram a crer na palavra de Deus. Não podemos deixar de testemunhar a verdade dessa palavra. Aos nossos filhos, nós temos que testemunhar as experiências que tivemos com Deus. Se você vê lá o Salmo 78, Salmo 78, Salmo 78, o versículo 4, o 5 e o 6, Salmo 78, 4, 5 e o 6, diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Nós temos que continuar a falar aos nossos filhos as maravilhas que Deus faz, o poder glorioso que Deus realizou em nossa vida. Os dias que nós estivemos caídos muitas vezes, testemunhar aos nossos filhos, contar para eles como é bom servir a Deus, como é bom andar na sua presença, como é bom poder ser consolado quando estamos desanimados. Os nossos filhos precisam aprender da nossa boca as verdades de Deus. Muitos aqui viveram essa experiência. Pastora Ruth, pastor Disseu para o Samuel, Samuel para o Eric, e o Eric vai ter que reverberar para os filhos dele. E nós vivemos a nossa experiência e temos que testemunhar aos nossos filhos a verdade de Deus, as maravilhas e as experiências que tivemos com Deus. Uma outra coisa aqui que vocês acabaram de fazer, eu estava pensando nessa palavra hoje ali na sala, e ele fala aí nesse salmo mesmo, o Salmo 78, versículo 4, ele fala: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Irmãos, não sei vocês, mas eu vivia quase a vida toda ouvindo música mundana. Era rock, era rap, era todo tipo de música, com letras que falavam de um amor que não existia, com letras que falavam de um prazer que era apenas passageiro. E aqui, quando nós entramos na igreja, a gente observa que é uma das ênfases na igreja, a música e a palavra. E quando você entra na igreja, você às vezes não sabe cantar direito, né? Você vê os irmãos cantando todo mundo ali aprendendo com o ministro de louvor. E aí já aprendendo músicas novas, que não fazia parte das nossas músicas, não fazia parte da nossa playlist, né? É uma palavra nova. Mas agora aqui nós aprendemos músicas novas. Nós
com a família, vamos todo mundo junto aprendendo a cantar ao Senhor. Louvar ao Senhor, coisa que é feita muito no céu. Onde os anjos fazem muito. Louvar ao Senhor, continuamente. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A gente vai cantando, irmão, ao Senhor. E aí, quando nós passamos os nossos dias de guerra, as nossas lutas, como novo convertido, a gente entra na igreja tão triste que a gente começa a perder coisas. As provas chegam na nossa vida, não é? E a gente não entende aquilo. A gente está perdendo as coisas como crente agora. Perdi o emprego, pastor. Deus não pode fazer isso comigo. E naquele dia lá você entra na igreja e os irmãos falam, você tem que guerrear, irmão. E canta, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Descer a vista em toda a terra. E aí? Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E aí você vai passando. Você vai passando, irmão. Deus vai fazendo você passar. Deus vem com seus carros e cavaleiros de fogo e vai fazendo a gente passar, irmão. As lutas não vão vencer o povo de Deus. E aí então você chega e começa a ver as enfermidades na sua casa. Como crentes. E aí você, às vezes você chora sozinho. Está só você e sua esposa. Ou às vezes você é solteiro, você está sozinho em casa. Não é dia de culto, né? E você fica pensando, meu Deus. Aí você liga o rádio lá numa rádio evangélica e lá está cantando. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode? Quem pode livrar como o Senhor? Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Sabe o que acontece, irmãos? Ele fica chorando lá. Chorando, que a música derrete o seu coração. Os louvores a Deus derrete o seu coração, irmão. E aí então você vai para a igreja e você quer ali, você está sozinho. Você pensa que está sozinho. E aí de repente Deus toca no coração de um irmão, ele vem, te abraça e fala, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós. E você então é consolado ali pela vida de um irmão. Esse dia, hoje mesmo eu estava vendo os vídeos antigos da igreja, e eu vi lá um cântico que o Reginaldo estava cantando, irmãos, eu comecei a chorar, vendo essa música, e eu vendo ali, eu nem lembro aqui a entonação, mas parece que ele cantava assim, ao que é digno de receber. Não é esse, é um outro.
Eu tinha ensaiado e agora esqueci. Né? Ao que é digno de receber adoração. Ao que é digno de receber nossos louvores. Ao que é digno de receber toda a glória. E cantamos hoje ao Rei da Glória. Fique em pé, irmão, cante isso. Ao Rei, oh aleluia. Ao Rei da Glória. Ao Rei, oh aleluia. É isso, irmãos. Não podemos deixar de testemunhar os louvores do Senhor. Para fechar, eu quero cantar esse aqui com vocês. Ao Rei rendemos toda a glória. Ao Rei demos majestade. Ao Rei rendemos toda a glória. Ao Rei, ao Rei, ao Rei rendemos toda a glória. Ao Rei rendemos majestade. Ao Rei, irmãos, rendemos toda a glória. Ao Rei, ao Rei. Glória a Deus. Abandone as músicas mundanas, irmãos. Enche a sua casa de louvor. Enche o seu carro de louvor. É tempo de nós não nos embriagarmos com o vinho, que é a contenda, mas enchermos do Espírito Santo. Só isso vai fazer a diferença na nossa geração, irmão. Não tem jeito. Não tem remédio. É só pelo poder do Espírito Santo de Deus. A quarta coisa que nós temos que testemunhar está aí no Salmo 105, versículo 4. Salmo 105, versículo 4. Salmo 105, versículo 4. Diz assim: buscai ao Senhor e a sua força. Testemunhar, pastor disse, é a força que Deus tem. Esse Deus que a gente crê é muito forte, irmãos. Ele é muito poderoso, irmãos. Ele é muito grandioso, querido irmão. Nós somos pequenos demais diante de um ser tão grandioso, tão poderoso, irmãos. Às vezes eu fico pensando, uma vez eu estava assistindo aquele filme, o tal do Jim Carrey lá, que ele recebeu a questão de querer ser Deus, não é? Deus apareceu, então você vai ser Deus aí. E aí quando as pessoas começaram a orar, ele falou, meu Deus, o que é isso? Todo mundo falando ao mesmo tempo um monte de coisa. Irmãos, olha só a capacidade de Deus de separar um monte de vozes ao mesmo tempo. Milhões de pessoas orando ao mesmo tempo. E Deus entende cada palavra. Deus consegue separar cada oração, cada pedido. E não somente ouvir, responder e entender a motivação de cada um. Olhar por dentro dessa pessoa e ver a angústia dela. Olhar que aquele está orando com alegria, aquele está com tristeza, aquele está com rancor.
saber separar tudo. E ao mesmo tempo ver a angústia de cada um. E estar junto de todos ao mesmo tempo. E saber a hora de responder ou não responder. O nosso Deus é muito forte, irmãos. O Deus que a gente crê é muito grande, muito poderoso. Nós não temos que deixar, nem nos acuar, nem nos intimidar. E nem ter vergonha de falar desse Deus grande, tremendo, poderoso no meio do seu povo. Eu gosto muito de olhar aquela narrativa do Mar Vermelho. Eu fico empolgado quando eu leio aquele texto. Aquele texto é empolgante, irmãos. O faraó todo feliz que ia descer, pegar todo mundo de Israel. Mas ali, irmãos, uma coisa tremenda, gloriosa. A mesma nuvem que clareava para os hebreus, escurecia para os egípcios. O mesmo poder que livrava um povo, acuava o outro. De maneira que eles não conseguiam chegar diante do povo. O seu Deus é forte, irmão, ele está cuidando de você. Está cuidando de você. Deus sabe a hora certa de te livrar. Deus sabe a hora certa de abrir a porta para você. E uma coisa interessante, pastor disse no Mar Vermelho, é que eles passavam aquele monte de gente, e você fica imaginando que o fundo do mar não é um terreno liso, né? É um terreno pedregoso, cheio de... ruim de passar. E deu tempo deles passarem, não é? Deu tempo deles passarem. E Deus deu corda para os egípcios, deixa eles entrar. Quando eles chegaram lá, no final lá, Deus falou para Moisés, põe a mão aí, põe um cajado de novo aí, Moisés. É ordem. Eles não vão chegar aqui não. O inimigo não vai te tocar, querido irmão. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Você tem um general de guerra do seu lado. E quando os egípcios foram ceifados, e então eles cantaram o hino da vitória. Eles glorificaram a Deus, vendo a força de Deus naquela luta lá. Tem peleja, irmão, que nós não vamos pelejar. Deus vai pelejar pela gente. Tem coisas que Deus vai dar força para a gente vai na luta. Mas tem coisas que Deus sabe que a gente não consegue. Ele vai tomar a dianteira. Não foi o texto que foi lido esse dia aqui? E Jesus queria tomar-lhes a dianteira. Não foi aqui não, foi na outra igreja que eu fui, lá em Chapecó, e o pastor pregou sobre esse texto. Jesus queria tomar-lhes a dianteira, lá no mar. Nós não podemos deixar de testemunhar, sabe, da força de Deus. E por último aqui, a nossa quinta coisa que nós temos que testemunhar de Deus. Falei sobre a palavra de Deus, aos nossos filhos, as nossas experiências com Deus, os louvores a Deus, a força de Deus. E agora eu quero falar com vocês, aí no Salmo 78 mesmo, versículo 4. Né, versículo 4, lá no final. Assim como a sua força e as maravilhas que fez. Como foi o texto que nós lemos aqui? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, nós precisamos aprender. Essa igreja precisa aprender a vir testemunhar dos milagres que Deus está fazendo na sua vida. Fazei conhecidas as suas maravilhas. Nós precisamos aprender a vir aqui testemunhar. Deus transformou a vida do meu filho. Deus abriu uma porta que não tinha como abrir aquela porta. Deus curou fulano de tal. A igreja orou e o milagre aconteceu.
Nós precisamos aprender a vir aqui testemunhar e falar o que Deus tem feito, Samuel. Contar as maravilhas, Honorina. Contar, Flávio, a mudança que Deus fez no nosso caráter, a libertação que Ele operou dentro do meu ser. Que eu era uma pessoa triste, deprimida, uma pessoa parada no tempo. E hoje eu sou uma pessoa alegre, para frente. Jesus me levantou, ergueu a minha cabeça. Por que fazer tudo isso? Aí eu quero fechar essa mensagem lá no Salmo 78 também, no versículo 7. Eu quero fechar essa mensagem de hoje nesse versículo. Salmo 78, versículo 7. Todas essas coisas que Deus fez na vida do povo dele, na vida do povo de Israel, na vida da igreja. Verso 7, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Irmão, sabe por que a gente tem que testemunhar? Contar para os nossos filhos, continuar louvando a Deus. Você já teve essa experiência de louvar a Deus quando está tudo difícil? Está tudo difícil. Nada está dando certo. A porta fechou, as coisas em casa não estão fáceis. Já teve experiência, irmão, de ali de repente aparece um cântico. Teve um dia, eu estava até com a fofa no carro. Estava difícil as coisas para mim. Eu estava tão desanimado, irmãos, trabalhando naquele Uber. E ouvindo uma música ali da Voz da Verdade, irmão querido, não parava de chorar dentro do carro. Até atrapalhava de dirigir. Deus quebrando a gente. Amolecendo o nosso coração. Nós precisamos aprender a testemunhar para lembrar o que Deus fez na nossa vida. Aprender a confiar nele. Deus não vai te abandonar, irmão. Não te deixarei, nem te desampararei, está escrito. O Senhor está com você. As dificuldades vão visitar a gente, mas Deus está com você. Testemunhe, irmão. Louve a Deus na hora da luta. Levante a sua cabeça. Deus não te abandonou, não. Nós fazemos isso para que não esqueçamos que quando a bênção chegar, você vai lembrar que foi Deus que fez. Não tem outro jeito, foi Deus. Foi Deus que fez, não tem outra forma. Não tem outra explicação, é milagre. Foi Deus que fez. Lembra lá de Deuteronômio capítulo 8, quando Deus fala assim, lembra que você vai entrar numa terra boa, e tudo vai ficar bom, não vai ser ruim como está sendo agora, vocês vão louvar, vão comer, vão morar em casas boas, cheio de tudo que é bom, quer dizer, a bênção vai chegar para vocês, e te lembrarás, você vai se lembrar naquele tempo, de que foi o Senhor teu Deus que te deu força para adquirir riquezas, você vai lembrar que foi o Senhor que te sustentou, te guardou, Senhor que proveu tudo. Na luta, irmão, a gente aprende a provar milagres, sabia? Quando a luta chega na vida do crente, ele aprende a provar milagre. Ele aprende a provar a provisão, que comida que chega. Não sei, o Jonas falou esse dia pra gente. Eu nunca comi tão bem que nem agora. O Jonas falou para mim. Comida que chega, bênção que chega, provisão que chega, dinheiro que entra na conta, você não sabe de onde veio. O Senhor teu Deus te guarda, te sustenta, provê tudo que você precisa. Testemunha, irmão, conta. Para no final, sempre, em tudo,
dar a Deus a glória devida ao seu nome. Não somos nós, pastor Disseu, não é por causa da nossa oração, não é por causa da sua santificação, não é por causa de você. É porque Deus quer ser glorificado na sua vida. Ele quer ser glorificado na sua vida, na sua família, naquilo que você tem. Dê a glória a Deus. Dê a glória ao Senhor. Dê a glória devida ao seu santo e poderoso nome. E para que nós também, no final, aprendamos a guardar a palavra de Deus. Sempre. Sempre. Eu sei que em algumas coisas, eu até falo para os irmãos do curso aqui, eu às vezes pego bastante no pé deles, eu falei assim, nós temos que ser conservadores quanto à palavra de Deus. Não podemos inventar em cima da palavra. Nós não temos o direito de pregar o que a gente quer. Nós não podemos subir aqui e falar o que a gente quer. Nós temos que em tudo sermos dirigidos por essa santa palavra. É a Bíblia, é a palavra de Deus que guia e conduz a nossa vida, sempre. Quando você precisar de uma palavra, vá para a Bíblia. O Espírito Santo de Deus vai falar com você através dessa palavra. Conserva ela firme, bem guardada no seu coração, que ela é vida para os seus ossos. Ela é poder para você vencer. Testemunhe, irmão. Continue testemunhando desse Deus e dessa palavra. E a vitória é do povo de Deus. Lembra daquela música? Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Louvado seja Deus, Deus te abençoe. Graça e paz.